Sejam bem-vindos a mais um Posto Emissor. Estamos a 23 de maio de 2024 e este é o episódio 196 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tenho como convidado, à distância de um ecrã, José Barreiro, diretor do Festival Primavera Sound de Porto. A poucos dias do arranque do evento portuense, que este ano se realiza entre 6 e 8 de junho e tem no cartaz artistas como Lana Del Rey, SZA, PJ Harvey, The National ou Pulp, não haveria melhor convidado do que um dos principais responsáveis pela viagem do festival originário de Barcelona até Portugal. Ao fim de 10 edições, o Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade para uma 11ª, com o novo impulso das reconfigurações do recinto levadas a cabo no ano passado, preparando-o para acolher mais público e para nos falar de todas as novidades de 2024 e antecipar a edição que agora se aproxima. Recebo José Barreiro com um agradecimento por ter aceitado o convite para estar à conversa comigo. Bem-vindo ao Posto Emissor. Obrigado, é sempre um prazer. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Bom, como é que estão a decorrer os últimos preparativos para o Primavera Sound de Porto? Já estás com aquela adrenalina das vésperas de festival? Um bocado, simplesmente a experiência de muitos anos a virar frangos, como se diz aqui muito no Norte, já relativizas a pressão e com grande confiança nas equipas de montagem. Sei que a coisa vai acontecer, estamos a cumprir religiosamente os planos que foram concebidos e, portanto, estou muito otimista e por acaso, como tem estado um tempo instável a norte do Mondego, o parque está mais bonito que nunca e por isso está a dar um especial prazer ver o festival tão bonito a ser montado. Estavas a falar desses planos que estão a ser os planos que foram feitos e que estão a cumpri-los. Como eu disse na introdução, no ano passado a configuração do recinto mudou, com o palco maior, o palco principal, a mudar de sítio. Eu lembro que na altura houve algumas reclamações devido à menor visibilidade do palco. Este ano mantém-se exatamente no mesmo local? Há alguma alteração? Como é que as coisas vão? Há uma ligeira alteração de torção do palco para aumentar a visibilidade e principalmente em extensão do recinto, mas há que considerar que o ano passado foi um péssimo ano para a chuva, porque a chuva não permitiu a experiência que a gente previu durante meses a conceber o festival. Tínhamos um relvado maravilhoso que se transformou num lamaçal. Foi um ano em que estas mudanças, sabíamos que sempre que se muda alguma coisa há muita relutância à mudança, não é? Uhum. E apesar de não termos tirado nada do festival, já sabia que estávamos sujeitos à crítica e são legítimas, as críticas são sempre legítimas, mas houve coisas que doeram mais porque nós tivemos um festival tão sofrido e tão sofrível de acontecimentos provocados pela depressão Oscar que algumas coisas doeram um bocadito, e pensar que a gente que anda aqui há tantos anos e no conjunto já são mais de 30 anos a fazer festivais e acharem que nós éramos incapazes é um bocado duro ouvir, mas acho que este ano as coisas estão todas alinhadas para que as pessoas percebam que gostos é uma coisa, gostar mais de um palco, gostar mais de outro é coisa mais relativa, mas este palco permite duas coisas fundamentais na organização de um festival moderno, que é, logisticamente, é um palco que permite o acesso
de todo o tipo de viaturas às traseiras do palco, não é? Que no anterior não permitia, porque temos um lago e temos caminhos de parque da cidade, e por outro lado, em termos de extensão do recinto, permite albergar 45, 50 mil pessoas, que o anterior não permitia. Portanto, acho que o crescimento do festival também fez esta mudança. E os artistas que trazemos atualmente já eram incomportáveis no recinto, no palco principal anterior. O palco continua lá, agora é o palco Vodafone, funciona como o segundo palco, mas também tem atrações que em muitos sítios são são do palco principal, e portanto é nesta dinâmica que queremos continuar a fazer crescer o festival, num espaço mais tradicional do festival, ou seja, mas no entanto é relevado na mesma, com um mar ao fundo. Acho que é sinceramente um dos palcos mais bonitos que já vi em toda a minha vida, e permite também a parte logística, e portanto acho que é um win-win para o festival. Estavas a falar, portanto, das questões do recinto e do palco e dos palcos. Além disso, há algumas outras afinações ou melhorias em termos do mapa do espaço ou de outra natureza este ano? Não, este ano eu acho que as alterações que fizemos são alterações de pormenor, que têm a ver com projeção sonora, de afetar menos a cidade de Matosinhos. Ano passado houve algumas queixas digamos, da parte norte do parque da cidade. A rotação de palcos, pequenas alterações, mas quisemos definir um modelo que seja para continuar nos próximos anos. Aliás, porque o ano passado já ficou um bocado por terminar devido à depressão que assolou aqui a cidade do Porto, e este ano quisemos concretizá-la definitivamente, e portanto acho que queremos sedimentar este modelo antes de avançar para alterações que temos na nossa cabeça, mas que neste momento ainda não são execuíveis. A principal diferença este ano é que deixámos de poder contar com os armazéns contíguos ao parque da cidade, onde fazíamos o palco eletrónico, o palco Beats, okay. E portanto este ano há menos esse palco, porque a Intenda iria, questões ambientais também de ruído, claro, iria afetar demasiado aqui a zona circundante ao parque, e optámos por fazer mais um festival à europeia, digamos assim, a terminar ligeiramente mais cedo, a 2:30 da manhã, a terminar o festival. Ok. Estavas a falar há pouco do quão bem regada de chuva foi a edição do ano passado. Eu confesso que ainda não vi as previsões para este ano, mas espero que sejam... Para já estão ótimas, para já. Pronto, para já. Espero que sejam menos castigadoras, pelo menos. Pois, o problema é que nós não temos sido afetados nos últimos anos. Portanto, 2022 foi muito bom, 2019 foi muito mau e 2023 foi muito mau. Mas nós, quer em 19, quer em 23... não fomos afetados por questões de chuva. São depressões, são fenómenos atmosféricos que fazem com que surjam as depressões, não é? Por isso é que tem sempre nome, não é? Mas isso alguma vez foi um fator que te fez pensar que poderias empurrar as datas mais para a frente, por exemplo? Porque apesar de não ser o descalabro que foi no ano passado, há sempre um ano ou outro em que vemos, por exemplo, o Nick Cave à chuva, não é? O que até é bom. Isso parece-me lógico, não é? Mas também parece-me lógico eu já ter pensado nisso. Claro. E então a questão é um bocadito o calendário dos festivais atualmente. Claro. Isto é tudo muito... É um puzzle, não é? É Lego, é uma construção de Lego para a maior parte dos artistas. Começar no primavera, depois vão até ao centro da Europa, depois param e regressam em agosto. Outros começam mais tarde, por isso é que muitas vezes não estão em junho disponíveis, começam mais tarde, porque há uma super concentração de festivais na Europa toda em julho. E portanto, há aqui sempre se adiantarmos mais o festival, provavelmente teremos não os artistas que nós queremos. Claro. E portanto é sempre esta equação. Agora é claro que sim, ainda por cima, vivendo e trabalhando no Porto todo o ano, sei que é uma cidade que em junho pode sofrer de
intempérie, mas também já trabalhei no Serralves em Festa e com debaixo de 40 graus de calor. Pois. E então há acho que junho é um mês cada vez mais instável, é verdade. Mas quando é bom, e 2022 foi um ano ótimo e acho que as pessoas tiveram consciência do potencial que este festival tem. As vendas de bilhetes no ano passado, como tu chegaste a admitir na altura, ficaram um pouco aquém daquilo que tu gostarias, tendo em conta até esta ampliação do recinto. Quais é que são as estimativas para a edição deste ano? Este ano a lotação é a mesma do ano passado, simplesmente já temos um dia esgotado, que é o dia a sexta-feira, dia 7, de Lana Del Rey, e estamos muito bem encaminhados para o dia de SZA, PJ Harvey e Mitski também estar praticamente esgotado, e o sábado é mais digamos Maria vai com as outras, a cena de festa, de sair à noite, de sábado à noite e tal, e normalmente é o último dia a vender. Está bom, mas ainda um bocadinho abaixo daquilo que a gente... É capaz de vender até mais, mesmo na altura, não é? Exatamente. E também é para um público ligeiramente mais, com uma média de idade superior, e portanto Pulp, National, e portanto também se cá está à espera de, já apanhei molho o ano passado, deixa ver se este ano está mesmo bom tempo para ir, porque já chegou o ano passado a coça que apanhei, não é? Exato. E há uma grande percentagem de estrangeiros? Ou é mais ou menos do que em anos Sim, nós temos nas lotações temos quase 50% é afeto a passes, a bilhetes para todos os dias do festival. E nesses bilhetes que são, portanto, 50% da lotação, a maioria é estrangeiros, ainda hoje. É 55-45. Que é assim quase desde o início, não é? Que é assim quase desde o início. Nos primeiros anos notava-se mais, não é? Porque como os portugueses não sabiam bem ainda o que era o Primavera Sound, era uma marca internacional potente, como já sabíamos, nós já sabíamos, não é? Mas nem toda a gente é obrigada a saber, e foi um happening, não é? O Primavera Sound sai de Barcelona pela primeira vez, e houve muitos seguidores de Barcelona que quiseram vir também ou só ao Porto. E então notou-se, era uma diferença brutal entre estrangeiros e portugueses na primeira edição. E depois, paulatinamente, os portugueses foram ganhando, foram sabendo o que era o festival, e hoje em dia, num dia normal de festival, então 65% são portugueses, entre 60% e 70% são portugueses, não é? Por causa também dos bilhetes diários que são maioritariamente vendidos a portugueses, até pela lógica de quem viaja, não é? Quem programa uma semana de férias não vem só por um dia, não é? Mas, e compra o passe de 3 dias. E há também aquele o facto do Primavera Sound de Porto se calhar até ficar bem mais perto para muitos espanhóis do que o Primavera Sound de Barcelona, não é? Sim, principalmente para uma faixa etária eu falo isto muito com os sócios de Barcelona, e eles dizem, todos meus amigos já vão a Porto. e eu, claro, não é? Porque em Barcelona aquilo já não é para... Pois. Já não é para graúdos, é para miúdos, também quem tem que andar a correr o festival quilómetros e quilómetros, já o fiz. 8 palcos, e também eu foi aí grande parte da minha... Já fui muito feliz, como dizia no Primavera Sound de Barcelona. No Primavera Sound de Barcelona. E portanto é um festival que cansa muito mais. Aqui num perímetro relativamente curto, vê-se as atuações todas, vê-se o mesmo número de concertos que se vê em Barcelona, portanto nem é por uma questão de tem mais 80 concertos, e quem é que consegue ver 80 concertos num dia? Ninguém. Ou quem é que consegue ver 80 concertos em 3 dias? Ninguém. E portanto é um bocado esta ilusão de um bocado de juventude, não é? Aí vou ver 100 artistas. Depois chega ao fim e conta-os e viu 14 ou 15. Exato. Se calhar também estavam no Porto, não é? Quem já tem uma outra forma de experienciar e saber como funciona um festival, já opta muito por vir ao Porto, nomeadamente ali da zona da Galiza, da zona da Extremadura, da Salamanca, muito País Basco, muito já vem diretamente ao Porto, já nem sequer pensam em Barcelona. Claro. Mas também temos muita gente a vir de Inglaterra, muita gente
a vir de Itália, de França, de vários países, e um dos mercados tem crescido mais, mas isso também tem se calhar também a ver com a cidade, porque se nota ultimamente um crescimento nesse turismo que é o americano. Nós temos quase 1000 americanos que nos compraram bilhetes para o festival, que é muito bom, não é? Ainda há pouco estava a ler um artigo precisamente sobre os concertos da Taylor Swift, e há muitos americanos que preferem vir a Portugal porque com a viagem e o bilhete incluído gastam menos dinheiro do que só no bilhete nos Estados Unidos. Exatamente. Portanto, imaginarmos que num Coachella, Lana Del Rey este ano custava no mínimo $450, aqui vem por, não chega a $100, não é? São €75 ver a Lana Del Rey. Portanto, só que a Lana Del Rey cobra tanto no Porto como cobra no Coachella. Isso era aqui alguma coisa que está a falhar. Exato, isso era o que eu ia. Era aí que eu ia a seguir, debruçando-nos sobre o cartaz deste ano, que me parece bastante forte e heterogéneo, quando pensando até só nos cabeças de cartaz. Qual destes artistas é que foi o mais difícil de fechar? Claramente Lana Del Rey, claramente. Porque tem a ver também com a forma dela estar na música e nunca gosta de dar muitos concertos, não faz tours alargadas, gosta de fazer 3, 4 concertos e depois estar parada 6 meses, depois fazer mais 2 ou 3 salas ou arenas, e também não é uma daquelas, não é uma artista que gosta da estrada, que gosta da tour. E portanto é sempre muito complicado. Ela já esteve marcada para 2020 cá, né? Depois por causa da pandemia não aconteceu, mas depois quando tentámos sempre, ela já mudou de ideia, já não quer fazer outra vez. Portanto ela própria é uma pessoa que é mesmo difícil até para os agentes saberem quando é que ela está disponível para fazer concertos, e portanto torna a coisa morosa, trabalhosa. Sei lá, eu desde planos de semanas de férias para ela poder ficar cá uma semana no Douro e no Algarve, propor-lhe o país inteiro, arranja-me 3 soluções para uma semana de férias, tudo a programar e tal, para que ela pudesse sentir, e afinal não só fica 2 dias. Portanto, tanta coisa para nada. Pois, mas entende, o próprio agente gosta de dizer, olha, tu vais, mas também podes fazer isto e podes fazer aquilo, dar-lhe opções, que não seja só tocar, para ela para ver se cantar ela e fazer concertos, não é só isso, para isso que ela está na vida. E, portanto é curiosa esta artista, e portanto foi de facto a mais difícil e das mais trabalhosas até hoje de trazer. E ela já reservou uns motares para fazer a entrada como fez em Coachella? Ou? Pois, isso não temos informação. Espero bem que não. Porque só em cima da hora, para arranjares uns motares assim, meia hora antes dela entrar em palco. Tinha que ir ao Motoclube de Vagos ou assim. Exato. Mas nem Coachella, eles também, como estão ali no epicentro da indústria, não é? Gostam sempre de fazer coisas fora da caixa. E acho que quando vem para a Europa e tal, já se controla um bocadito na loucura de fazer coisas fora da caixa. Mas tanto a Lana Del Rey como a Cisa, então neste momento acho que são 2 artistas bastante populares. Exigem, além desse esforço que estavas aí a falar, exigem do festival outro tipo de esforço, que não só monetário ou quer que seja, em termos de envergadura dos respectivos espetáculos? Ou... É assim, são concertos que nós chamamos pesados, ou seja, tem muita estrutura, tem muitos caminhões, trazem muito equipamento com eles, equipamento próprio para os seus concertos. Em termos técnicos propriamente ditos, não são, já vi coisas bem mais complicadas, e às vezes de artistas que não esperava. Agora que obriga a duplicação de equipas de palco, porque querem trabalhar a noite toda, porque o festival não para, não é? Claro. Nós vamos dormir e tal, mas as equipas continuam a trabalhar para que no dia seguinte tudo esteja preparado, e são concertos a esse nível bastante duros de concretizar, mas tecnicamente não são assim nada de extraordinário que não consigamos suprir aqui com a tecnologia portuguesa e com as equipas portuguesas de som e luz. E tens o cartaz exato que querias para este ano, ou escapou-te alguém entre os dedos? Assim, nunca se está satisfeito, acho eu, não é? É como um treinador de futebol, nunca está contente com aquilo que tem, quer sempre mais alguma coisa. Mas
Mas os objetivos deste ano eu acho que foram cumpridos em 80% a 90% do que queríamos, portanto acho que estou muito, muito satisfeito. Acho que foi o cartaz que nós já estamos a trabalhar no cartaz do próximo ano, 2025, e quando há um ano atrás se falavam nestes nomes, eu pensei, esta não vem, aquela não vem, portanto, pronto, e acho que dá um ano para cá ter um cartaz muito semelhante àquilo que veio a acontecer, talvez seja a primeira vez que me acontece em 11 anos de Primavera Sound no Porto. Com a morte de Steve Albini, a residência dos seus shellac no festival termina, não é? Eu li que o Festival de Barcelona dará o nome do músico a um palco e tocará o novo álbum da banda, To All Trains, à hora a que a banda deveria tocar. Será assim também no Porto? Estão a programar alguma coisa de especial? Nós não temos palcos disponíveis para dar nome de Steve Albini, não é? Mas vamos fazer algo semelhante. Está a ser combinado com os outros elementos da banda também, que são elementos bastante próximos da organização Primavera Sound, e vamos fazer algo semelhante, porque não vamos substituir a banda. O slot deles fica para eles e portanto, a seu tempo as pessoas verão o que vamos fazer, mas é claramente alguém que não é substituível, não vai ser substituível, e muito menos no próprio ano em que se dá esta surpresa e esta desgraça pessoal do Steve. Eu suponho que ao fim de todos estes anos ele fosse mais amigo do que músico. Que relação é que vocês mantinham? Tu lembras-te quando o conheceste? Como é que a coisa se desenvolveu ao longo dos anos? Ainda terá sido em Paredes de Cora, para aí, não? Não, por acaso começa aqui em 2012, porque ele era... É uma pessoa muito difícil, não é? Até os outros elementos da banda estavam sempre a gozar com ele por ele ser de um feitio difícil. Mas depois de se conhecer, é alguém muito, acima de tudo, muito inteligente. É uma pessoa aquelas pessoas que eu gosto de chamar de espertas, muito clarividentes naquilo que dizem e naquilo que pensam. E depois começámos a criar uma relação, porque o concerto deles no Porto era o último da mini tour, portanto eles tocavam pouco, não é? Como músico, o Steve Albini dizia que isto era um hobby, não era não era uma profissão, que a vida dele ganhava como produtor, como sabemos. E festivais então não era mesmo a praia dele? E festivais não era a praia dele, ele abria exceção para o Primavera, mas metia férias no estúdio, não é? Na atividade dele ele metia férias para fazer os Primaveras, e depois mais um showzito ou outro em Madrid, às vezes até chegou a vir ao Porto antes de haver o Primavera Sound do Porto e tudo, mas faziam tours muito curtinhas, às vezes também não queria tours largas, nem tinha banda para isso, não é? Aquilo era uma coisa muito especial, e gostavam de fazer coisas poucas vezes. Então coincidia sempre no Porto o fim dessa tour, dessa mini tour, e gostavam de ir almoçar a Matosinhos, porque adoravam o peixe português e o marisco, e faziam o jantar de fim de tour, o almoço de fim de tour no sábado do festival. E convidavam sempre as pessoas da organização também para irem, não é? E desenvolveu-se ali uma relação que não se consegue criar só num ano, não é? Claro. É impossível, não é? Com alguém. E depois ele tinha portanto, eu gosto imenso do trabalho dele, e também gostava bastante do Shellac, não é? Mas ver alguém ser uma persona daquelas a admirar tanto o trabalho que nós fazíamos, isso sentia-me pequenino, mas depois ele agigantava-me, não é? Porque ele dizia que nós tínhamos um espaço fantástico, que nós tínhamos um festival inacreditável, que sabíamos fazer as coisas, que nada era por acaso, e sim, altamente, um gajo que eu admiro. Afinal também admiro o meu trabalho, e sentia-me ali durante breves segundos, sentia-me igual a ele. Sim. Um bocado o meu ego sentia-se confortado, não é? Por uma pessoa que eu tanto admiro, elogiar o nosso trabalho. E portanto isto acabou por ser uma relação que se criou ao longo dos anos, ao ponto dele, um ano, lembra-se, acho que foi em 2016 ou 2017, eu gostava era de tocar no meio
da praça de alimentação, de surpresa e tal. Okay. E montámos um show assim à última da hora de surpresa, sem anunciar, ou seja, no mesmo dia que eles tocavam, imagina, às 11 ou meia-noite no palco que lhes estava destinado, fizeram um concerto de surpresa às 6 da tarde, ali no meio, do público, que foi delicioso, não é? Isso mostra um bocadinho também o quanto ele considerava este festival para fazer estas durante um momento ser um artista de rua dentro do festival, não é? E quantos concertos é que tu consegues ver por edição de primavera? Algum do início ao fim? Não, isso ainda não. Mas também, sinceramente, não é demasiado trabalho, é acima de tudo porque normalmente, por exemplo, o ano passado eu conseguiria, não é tanto pela carga de trabalho, mas é mais, por exemplo, em anos de chuva eu não consigo sair da toca, como se costuma dizer, não é? Claro. Porque é quase uma central que nós estamos a estar a acudir, desde rádios de segurança, rádios dos palcos, alguém tem que coordenar estas dificuldades, e por muito que eu até tivesse tempo para ir ver os concertos, não me sinto bem quando não estar junto de quem está a trabalhar para que o festival aconteça. Acho que é a minha responsabilidade também estar com eles e estar a sugerir e a fazer o meu trabalho, que é também não é só curtir, é também estar com aqueles que me ajudam a fazer este trabalho durante um ano inteiro. Mas há algum que este ano tu queiras mesmo ver? É assim, tenho vários, mas depois depende das horas, não é? a que tocam, mas quero muito, por curiosidade, que já não havia uma banda assim há uns tempos, que são os Royal Otis. Royal Otis fazem aquele indie, são australianos, fazem aquele indie que me fez voltar a gostar do rock no início dos 2000, um bocado influenciados por Strokes e por Arcade Fires desta vida, assim um toque que já não havia há bastante tempo na música, um bocado revivalistas, cá já estamos na altura do revivalismo do indie. E depois ter a Amy Land Sniffers, porque é uma descarga energética que eu acho que o punk is not dead, e acho que este neopunk também tem muita energia ainda para dar, e gostava de ver como é que eles se comportam num ambiente de festival. American Football, porque acho que é uma banda que também já tentávamos há vários anos, e é portanto também pessoalmente gosto muito do estilo deles. E depois queria ver um novo show do Justice, por exemplo, que é uma banda que gosto bastante. PJ Harvey, o que é que trará de novo, porque é sempre uma senhora que admiro e que gosto sempre de ver. E que nunca foi cabeça de cartaz em Portugal. A PJ Harvey é uma daquelas coisas que eu desde sempre, que acho que o primeiro concerto que vi dela foi no Sudoeste para aí em 98 ou algo do género. Sim, e todos os anos eu penso sempre, quando é que a PJ Harvey chega à cabeça de cartaz de um festival? Mas seria, por exemplo, se não viesse a CISA este ano, e no ano em que está, seria a PJ Harvey, não é? Mas nós fizemos questão de pôr a CISA, PJ Harvey e Mitski ao mesmo nível, não é? Portanto, acho que a PJ Harvey será sempre uma headliner num festival que também gosta de ser independente, gosta de brincar um bocadito com a programação e abranger os vários estilos musicais da música contemporânea, mas não deixa de ser visceralmente indie, rock, pop, e acho que estes artistas, tal como o Nick Cave em masculino, não é? Serão sempre headliners neste festival. Eu ia falar precisamente do Nick Cave, porque eu acho que Nick Cave no Primavera Sound à chuva é um clássico, mas ia perguntar-te qual é que é... E hoje teve bom tempo, atenção, a última vez foi... Eu acho que não tive nesse, eu acho que tive no anterior, portanto não... Acho que quem viu esse gostou mais, por acaso. Pronto.
Sim. Eu gostei do concerto à chuva, isto não é, nem sequer é uma reclamação, acho que faz todo o sentido. Sim, E sim, Cave sim. com chuva, acho que faz todo o sentido. Mas ia perguntar-te se há alguma memória de algum concerto em particular que tu guardes por uma razão qualquer, não que tenha sido o melhor concerto que viste no Primavera Sound de Porto, mas por alguma razão que te tenha marcado ao longo destas 11 edições. Olha, não é a minha banda favorita, já vi concertos melhores, mas pelo simbolismo foi ver, guardo isto, foi especial, foi ver os MH3 no primeiro ano. Porquê? Porque tinham sido 3 anos de trabalho para ter o festival no Porto. Ok. E depois quando, era uma banda que eu gostava bastante, depois estar a ver aquilo ali, rodeado das pessoas que me tinham ajudado a fazer isto, de uma equipa que trabalhava comigo há 3 anos, e sentir-me ali assim um bocado de nostalgia, mas ao mesmo tempo uma alegria, uma confusão de sentimentos de caramba, conseguimos fazer isto, e foi quase de lágrima no olho, mas ao mesmo tempo feliz porque ia dançar, porque é uma banda dançável, ainda por cima, mas foi este mix feeling de não saber bem o que estava a sentir, mas sentir que estava a viver um momento especial. Eu encontrei esta informação no artigo e não sabia isto sobre ti, e diz-me se é verdade que tu estudaste Sociologia. Certo. Chegaste a exercer trabalho na área. Eu pergunto isto como se os festivais não fossem um grande trabalho de campo sociológico, não é? Mas pronto, chegaste a exercer mesmo de outra forma. A minha área nem era essa, era mais política, por acaso. Ok. Mas sim, exerci depois as minhas teses foram todas relacionadas com política, mas depois trabalhar efetivamente, trabalhei na Câmara Municipal de Valença, em projetos de área social, em que dei também aí o meu melhor, até eram os tempos áureos do guterrismo, não é? Em que havia muito apoio à melhoria da situação de vida das pessoas com menor capacidade económica, não é? E tive prazer em fazer. Depois acabei por passar 2 anos sabáticos, quase 1 ano e meio em Londres, onde fui fazer aquilo que já tinha na minha cabeça fazer há uns tempos, que era ir para Londres ver concertos, e estive lá 1 ano, quase 14 meses. Foi teu estágio para os festivais? Foi, porque é um bocadito é a maneira de estar na vida, não é? Eu gosto de fazer as coisas, mas gosto de fazê-las bem. E não queria ser mais. Eu tinha que estar perto de onde as coisas aconteciam. Na Europa era Londres, nos Estados Unidos é Nova Iorque. E depois quando vejo. No outro dia estava a ver um documentário que é o Meet Me in the Bathroom, que já tinha lido o livro sobre o rock do início dos anos 2000, dos IES, dos Strokes, de todo o movimento americano, e sentir que vi aquilo em Londres na mesma altura em que o documentário é passado, eu assim, fogo, estou velho, mas ao mesmo tempo tenho aquela sensação de fogo, fiz o que devia ter sido feito para conheceres, para estares dentro para perceberes as culturas, para perceberes, a minha área também ajudava um bocadito, não é? Nesta interpretação, claro, que fiz, e acho que me ajudou bastante a crescer enquanto quer programador, quer aliás, eu acho que sou muito melhor na concepção de um festival do que a programar um festival, mas pronto, porque dificilmente consigo ultrapassar o meu gosto pessoal, fico sempre meio rancoroso, isto aqui não devia estar e tal, mas acima de tudo neste momento acho que, olhando para trás, acho que fiz o que devia ter feito e sinto-me muito agradado com isso. É engraçado, agora só um à parte, estavas a falar dos IAEAs e a primeira imagem que me veio à cabeça foi precisamente a Karen O com o seu ananás em paredes de cor. Isso foi 2013. Foi mítico esse concerto. É verdade. Saltando ainda mais lá para o passado, tu consegues recordar-te do momento em que percebeste que a música era uma paixão para ti? Cresceste numa família muito musical? Não, curiosamente não. Isto foi, e nasce até um bocadito tarde na minha vida. Claro que eu comprava os discos, LPs caríssimos, vinil, 2,5 na altura, e juntava dinheiro para comprar discos, os Smiths, os Cure, os Talking Heads, e eu via em casa mais, aí aos 13, 14, também era o irmão mais novo, éramos 3 irmãos, e era um bocado também influenciado por aquilo que eles ouviam, não é? Mas como prática social, digamos, de
de curtir, dançar, sair à noite, acaba por ser mais tarde, não é? Já tinha 19, 20, 21 anos quando a coisa acontece. E depois, coincidentemente, começámos a organizar o Paredes de Coura. Tínhamos 23 anos, a maioria de nós, do grupo que começou Paredes de Coura. E a partir daí foi algo que, sei lá, é como conheceres a mulher da tua vida, não tens que a conhecer aos 15, podes conhecê-la aos 40 ou aos 35. E aquela relação de empatia com algo que estavas a criar e que estavas a fazer fez-te investir muito nessa área e gostar muito, muito, muito daquilo que fazias e estudar mais a sério aquilo que te propunhas fazer no futuro. Um dos maiores orgulhos da tua vida é teres posto Paredes de Coura no mapa, teres ajudado a pôr Paredes de Coura no mapa. Sem dúvida, sempre lá esteve. Claro. mas sim, eu percebo perfeitamente. Infelizmente. Estava a ser irónico. Sempre esteve, mas dar visibilidade foi, sem dúvida nenhuma, ainda por cima com o propósito meio arrogante de estarem a ver concertos fora de Portugal e dizer, eu quero ver isto na minha terra. Um bocado relutante, não é? É um bocado prepotência, não é? Ainda por cima, não sendo nós meninos ricos, nem é filhos de ambição. Papá. Sim. E tinha a frase de um de nós, não é? Um dos nossos, que agora é presidente da Câmara Paredes de Coura, tinha uma frase que eu gostava muito e gosto de citar, que é o céu de Berlim é o mesmo. Exato. O céu de Berlim é o mesmo de Paredes de Coura. E portanto, quando queres fazer alguma coisa, podes rodeia-te as pessoas certas e fazemos uma coisa que podia ser em qualquer ponto do globo, não é? Mas tu consegues precisar, enche-me de orgulho. Tu consegues precisar um momento em que esse teu grupo de amigos de Coura teve a ideia de organizar um festival? Foi um palpite de alguém ou foi uma ideia muito pensada e maturada por Não. Foi um, digamos que hoje em dia diria que foi um disparate de adolescentes, não é? Porque nós fizemos o festival 9 dias depois de termos a ideia. É loucura total, não é? Ninguém faz uma coisa dessas, mas também era uma coisa gratuita, era quase uma festa, não era um festival. A continuidade daquilo é que fez daquilo um festival. Na altura fizemos uma festa para nos divertirmos, porque era uma canseira estar em Paredes de Coura durante 3 meses de férias escolares sem fazer nada, não é? Só beber copos. Queríamos fazer algo que nos divertisse também, não é? Não era estar ali sempre a fazer a mesma coisa. E acho que essa pasmaceira fez com que fôssemos criativos para criar algo interessante e algo bom. E quando olhas para o cenário em 1993, o ano de nascimento de Paredes de Coura, e aquilo que observas agora, quais é que tu dirias que são as diferenças mais gritantes no que diz respeito à forma como o público vive os grandes eventos de música ou os eventos de música? Assim, mudou tudo, mudou praticamente tudo na indústria, na forma de usufruir dos concertos. Acho que acima de tudo agora é muito mais, as pessoas são muito mais exigentes com aquilo que com as propostas na altura havia muito pouca coisa, qualquer coisa tudo era ótimo, tudo era bom, tudo. O conforto não era uma prioridade, não é? Portanto, e também havia muito menos exigência, ou seja, nós quando começámos o festival não havia festivais em Portugal, em 93, tinha havido um Vilar de Mouros em 72, outro em 81, mas nada que se comparasse àquilo que já não tinha sido usufruído por nós, não é? Não é daí a influência sequer, tínhamos ouvido falar, mas não era a coisa que nós não era coisa que nós frequentássemos, e portanto foi tudo novo, e portanto o nível de exigência era baixo. Mas o público aí era tudo muito mais, era visceral, curtia tudo e mais alguma coisa, era muito menos exigente e portanto transformava as coisas muito mais loucas, muito mais, do meu ponto de vista, mais interessantes, mas ao mesmo tempo também em termos de organização tivemos que pedalar, porque aquilo era um arremedo de organização, não é? Porque programar concertos a começar às 9 da noite e o primeiro concerto começar à 1 da manhã era terrível, não era? As pessoas estavam a ver soundchecks e pensavam que estavam a ver concertos. Exato. Ou seja, houve que profissionalizar toda esta área, e acho que felizmente Portugal também a esse nível cresceu de uma forma incrível, não é? Não havia uma equipa séria de
som e luz que garantisse artistas internacionais nessa altura, em 93 ainda. Em 95 já havia, nós também se calhar também começámos na altura certa para desenvolver um festival, mas 95 foi o ano em que começou o Superbox Super Rock? Ou foi 96 começa o Sudoeste, 95 foi o primeiro ano do Superbox. Pois, portanto, de repente... Passei nas docas. Sim, em Alcântara. Em Alcântara, sim, exato. Fui lá também. Curioso, nessa altura todos íamos a todo lado, claro, éramos os mesmos, quase, era incrível. E comprava o Blitz à terça-feira religiosamente. Obviamente, claro. Sim. E lia os pregões e declarações. Pois claro. E hoje há, eu sei que são festivais irmãos e vocês são amigos e parceiros de negócios, mas há alguma rivalidade saudável entre Primavera Sound e Paredes de Cora? Quando tu tens um cartaz melhor do que, ou que tu achas que é melhor do que o João conseguiu para Paredes de Cora ali? Não, por acaso não. Acho eu que não há, porque lá vocês está. consultam-se, obviamente, antes de consultar um ao outro para saber o que vai para um festival e o que vai para o outro, não é? Pronto, isto era uma provocaçãozinha. Ainda por cima há muito pouca coisa que coincide. Quem está disponível em junho raramente está em agosto. Claro. Portanto, torna as coisas bastante mais fáceis. E depois lidamos com orçamentos também diferentes. Claro. Portanto, fazer um festival para 40, 45 mil pessoas é diferente de fazer um festival para 25 mil, como é o Paredes de Cora. Portanto, acho que estas coisas estão bem decididas entre nós. Quando me perguntam, o meu filho de 10 anos gosta muito de perguntar: papá, qual é que gostas mais, do Primavera ou do Paredes de Cora? E ele ainda não sabe muito bem o que eu quero dizer, mas eu digo: olha, Paredes de Cora é amor e Primavera é paixão. Portanto, acho que estas coisas se conjugam, não é? Se conjugam perfeitamente, portanto, e acho que não é essa rivalidade, acho eu, não existe mesmo entre agora, porque nunca disputámos as mesmas bandas, portanto, às vezes podia haver essa, mas como somos tão unos, aliás, é a mesma organização, portanto, dificilmente fazemos concorrência a nós próprios. Claro. Portanto, agora é claro que há bandas que já estiveram no Primavera, se tiver, este ano vai para Cora, é melhor e tal, ou não, esta banda ficava muito melhor no Primavera porque até rentabilizámos muito mais o investimento se fizermos no Primavera do que fizermos em Cora. Isso é normal, mas isso é o trabalho quase já amigos / empresa, não é? Claro. A amizade não paga salários. Exato. E o apoio da Câmara do Porto ao Primavera Sound tu dirias que hoje é imprescindível para manter o festival vivo? Claro que sim. Acho que depois de termos perdido em 22 o naming sponsor da nós, foi fantástico ter o Presidente da Câmara de Cora, o Rui Moreira, abraçou-nos mesmo, foi colinho que nós precisávamos naquela altura de indefinição, saber que tínhamos ali alguém com quem contar e que valorizava o nosso trabalho e que queria abraçar o Primavera como um evento da cidade, abdicando de outras coisas que tinha em cima da mesa e pronto, e como uma opção política. É raro ver um político optar desta forma, porque também percebeu, e acho que isso também é importante. A importância para o turismo da cidade, não é? A importância para o turismo, exatamente, porque quando nós em 2012 começámos, eu lembro-me de receber mensagens no telemóvel, não é? Que já havia telemóveis em 2012, quando começámos Paredes de Cora ainda não havia telemóveis. Exato. Mas eu recebi mensagens de telemóvel e já só se vê na cidade a malta do Primavera, o público do Primavera, está todo lado, espalhados na cidade. Hoje em dia na cidade do Porto é Primavera todos os dias. Pois. Portanto, o turismo da cidade do Porto nos últimos 10, 11, 12 anos também multiplicou. Portanto, acho que há aqui uma relação de... O Primavera deu à cidade muito, ajudou a construir uma ideia de cidade, e agora também a cidade já está a devolver ao Primavera aquilo que o Primavera deu não é só financeiramente, é em termos de atração, o Primavera, na altura as pessoas vieram pelo Primavera, hoje em dia vêm ao Primavera porque é no Porto também, e o Porto já é uma cidade com uma notoriedade internacional capaz de atrair pessoas para virem ao festival e conhecerem a cidade, ao ponto de todos os estudos indicam, não é, que ao início as pessoas ficavam
3 noites, 3,5 noites em média na cidade do Porto. Hoje em dia já estamos com 5 noites na cidade do Porto. Quem vem ao Primavera é sinal de que quer fazer mais coisas do que só o festival. E portanto é isto que eu chamo que a cidade devolver ao festival aquilo que o festival ajudou a cimentar e a fazer crescer o turismo na cidade. E tu pensas que algum dia voltarias a ter um naming sponsor ou isso é uma porta fechada? Assim, digamos, há aqui um lado, ao lado conceptual da coisa, eu não queria, mas o facto claro, é que se houver essa necessidade, transforma as coisas muito mais difíceis, não é? Nós temos conseguido continuar a fazer o festival e também aí lá está graças à Câmara do Porto também, mas é muito difícil de fazer uma coisa que são muitos milhões, não é? São 10 milhões em média nas últimas 3 edições do festival e percebe, é um bocado complicado fazer isto com o nível de patrocínios que nós temos, dependendo imenso se vendes ou não vendes bilhetes. Ainda por cima ao preço, não é? Que há pouco falávamos do preço que nós praticamos em Portugal e o preço que se pratica lá fora, a nível do preço de bilhetes, não é? E portanto é uma equação que naming sponsor talvez não, mas visibilidade de patrocínios sim, e agora já temos a Vodafone, por exemplo, que entrou aqui de uma forma à la longue, não é um shot, não é um one shot e ir embora no ano seguinte, é uma coisa para ficar, para criar raízes, energética, plenitude italiana, que já é a segunda vez que já vem, que está cá, a Superboc de sempre, não é? Uma empresa da cidade, portanto são patrocinadores que nos sustentam, mas de facto precisamos de mais e de maior, digamos, maior investimento por parte de patrocinadores. Agora, estou bastante otimista para o futuro, porque acho que finalmente o festival deu aquele salto, mesmo apesar das dificuldades que temos tido, nomeadamente climatéricas, acho que o festival atingiu um patamar que há muita gente a contactar e há muita gente a querer estar connosco. O que é engraçado é que esse sucesso, ou o sucesso da edição portuense, não parece estar a conseguir replicar-se da mesma forma noutros locais. Madrid não volta a acontecer este ano, Los Angeles e Santiago do Chile também ficaram pelo caminho. O que é que tu pensas que resultou cá e falhou nessas outras cidades? Porque o Primavera esteve ali numa fase e continua a estar, porque este ano há uma série de outras edições espalhadas pelo mundo. Esta vontade de expansão do festival encontrou o sítio perfeito no Porto e agora se calhar está a ter mais dificuldade. Eu acompanhei bastante a expansão do Primavera Sound para a América Latina e honestamente cada caso é um caso. As coisas... Mas, curiosamente, não aquilo que é comum a todos é não haver uma ideia de cidade antes de haver a ideia de negócio. E nós aí somos um bocadito o espírito corense e espírito de Paredes de Coura, que é, vamos fazer e depois vamos ver quem é que nos apoia, não é? Primeiro pensarmos no dinheiro que vamos ganhar e depois fazemos uma coisa a pensar no dinheiro que vamos ganhar. Não, nós queremos fazer uma coisa e depois vemos se dá dinheiro ou não dá. E acho que isto é um bocadito o normal da indústria musical. Acho que as contas estão à frente do conceito. Pois. E nós criámos uma coisa, não é à toa, não é? Mas fazíamos o Paredes de Coura há muitos anos. A ideia de fazer um festival no Porto surge, até porque eu vim viver para o Porto, já vivia no Porto há bastantes anos e outros nós tínhamos saído, cada um na sua cidade. Neste momento os 3 principais do Porto, um vive em Viana, outro em Braga e outro no Porto. Portanto, mas é um triângulo que se fazem em maiorita de carro. Claro. Esta ligação à cidade do Porto, de termos aberto escritório no Porto e tudo mais... criou um vínculo, criou uma ideia e a cidade do Porto não ter um único festival. Exato. Numa altura que havia a proliferação de festivais e o Porto não tinha nenhum e sentia, até porque nessa altura vivia intensamente a cidade, o aparecimento de novos bares, da nova cultura urbana,
E percebias que havia espaço para um festival e não existia, não é? E ninguém o montava, não é? E as coisas que existiam eram fraquíssimas. Era para fazer uma coisa bem feita. E aí, honestamente, ninguém melhor que nós. Portanto, era juntar a fome com a vontade de comer. E acho que o sucesso está aí, está na não pensares não priorizares o económico em relação à ideia. E acho que é o único fator comum que une o sucesso e o insucesso da expansão do Primavera pelo mundo. Mas no Brasil é um sucesso, não é? O Brasil veio para ficar. Buenos Aires tem outros problemas completamente diferentes, com a inflação e com um país meio de picos e portanto é muito difícil controlar um orçamento lá, porque a inflação a 200% ao ano. Contratas uma Lana Del Rey por 2 milhões, depois custa-te 10, é impossível controlar. Portanto, cada caso é um caso, mas acho que o que é comum é não ter sido uma ideia da cidade atrair um festival, mas terem apenas parceiros económicos. They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor, all the pieces. Passando agora ao assunto que marca esta semana, e porque estamos em vésperas dos 2 concertos de estreia esgotados de Taylor Swift em Portugal, vamos falar então desta artista norte-americana que se tornou um fenómeno global. Esta sexta e sábado ela traz a sua Eras Tour ao Estádio da Luz em Lisboa, e a Blitz estará obviamente presente para reportar tudo nas 2 noites. Antes das nossas reportagens, disponibilizamos uma série de artigos imprescindíveis para quem rumar ao estádio, mas também para quem quer compreender melhor o fenómeno de Swift. Além de poder consultar todas as informações úteis, dos horários aos transportes, passando pelos objetos que não podem entrar e o mapa do Estádio da Luz, detalhamos os condicionalismos de trânsito e estacionamento em redor do recinto, que se vão fazer sentir entre sexta-feira e domingo. Antecipamos também, claro, o concerto em si, num artigo que espelha o alinhamento provável, com base em vídeos de espetáculos recentes. Para lá dos concertos, apresentamos ainda um artigo que reflete sobre a forma como os espetáculos da artista têm gerado um forte impacto económico nas cidades onde se tem realizado. Só na etapa desta Eras Tour nos Estados Unidos, estima-se que esse impacto tenha sido de 5 mil milhões de dólares. Na Europa, incluindo Lisboa, antecipa-se que a agitação seja ainda maior no que diz respeito, por exemplo, à hotelaria e restauração. Os artigos podem ser lidos na íntegra no site da Blitz. Não vais ao concerto da Taylor Swift, suponho? Estive mesmo para ir e à última da hora apareceu-me um imprevisto e não consigo ir. Okay. Gostava de ir pela curiosidade, não é porque... Que sejas grande fã. Não sou grande fã, mas gosto sempre de ver grandes produções. Na rubrica do Posto Emissor, em que vos falamos dos artigos mais extensos e aprofundados em que a equipa da Blitz andou a trabalhar recentemente, trago-vos esta semana 2 sugestões. A primeira é uma entrevista exclusiva a Lenny Kravitz, que regressa esta sexta-feira com um novo álbum, Blue Electric Light. Numa descontraída conversa, o músico norte-americano falou sobre as canções que compõem o disco, o seu longo namoro com o cinema, a luta que trava contra os seus pensamentos mais sombrios e, claro, o seu amor por Portugal, recordando a viagem espontânea que fez no verão passado. Saiu a conduzir da sua casa em Paris e só parou na Comporta. Kravitz deixa também no ar a forte possibilidade de regressar ao nosso país para um concerto inserido na digressão de Blue Electric Light. O segundo artigo exclusivo que vos sugiro resulta da viagem que a jornalista Lia Pereira e a fotojornalista Rita Carmo fizeram a Paris, França, acompanhando Pedro Brunhosa no seu regresso à mítica Sala Olympia.
O músico portuense celebra em 2024 os 30 anos do muito bem sucedido álbum de estreia, Viagens, e falou-nos sobre as viagens mais perigosas da sua vida, a herança de uma família apaixonada pelas artes e o curso de filosofia que está a tirar. Acompanhámo-lo pelas ruas da capital francesa, seguimos-lo até uma livraria, assistimos ao concerto e ouvimos-lo recordar o momento em que quase morreu de hipotermia numa floresta da Transilvânia. A reportagem está disponível na íntegra no site da Blitz e do Expresso. O álbum que mais falatório gerou na última semana foi Hit Me Hard and Soft, o terceiro de originais da norte-americana Billie Eilish. A artista de 22 anos voltou a juntar-se ao irmão, Phineas, para criar um conjunto de canções confessionais, esteticamente titânico e ultra satisfatório quando ultrapassada a estranheza inicial. Nele, leva-nos numa viagem íntima que arranca com a sensível autoanálise de Skinny e termina em Blue, canção que parece responder diretamente à inocência de Ocean Eyes, o single que marcou o início do seu percurso musical. Pelo meio, descobrimos um disco de camadas, complexo, maduro e experimental. A explícita Lunch, o soft voguing de Chihiro, uma sofisticada canção de despedida intitulada L'amour de ma vie, ou a desconcertante The Diner, são outros pontos altos de um álbum que volta a comprovar que Billie Eilish é a voz perfeita para cantar as complexidades da sua geração. A crítica a Hit Me Hard and Soft pode ser lida no site da Blitz e na revista do Expresso, que esta sexta chega às bancas. Deixo-vos agora as sugestões de concertos a que poderão assistir na próxima semana. Sexta e sábado, como disse há pouco, a norte-americana Taylor Swift dá 2 concertos no Estádio da Luz, em Lisboa. Também esta sexta arranca o North Festival, no Parque de Serralves, no Porto, recebendo até domingo nomes como Alejandro Sanz, Keane, Nelly Furtado, Tom Odell ou a brasileira Cláudia Leite, que no sábado será a cabeça de cartaz do Brasil Vibes, a ter lugar no Mel Arena, em Lisboa. Igualmente no sábado, os Lemon Twigs sobem ao palco do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, descendo no dia seguinte até à capital para atuar no Lisboa ao vivo. Na quarta, dia 29 de maio, os 30 Seconds to Mars de Jared Leto regressam para um espetáculo na Mel Arena, Troye Sivan canta no Coliseu de Lisboa e Manel Cruz atua no Teatro Circo em Braga. A 30 de maio, a Aula Magna, em Lisboa, recebe os Bad Bad Not Good. This is the experience of being an American whore. Caught up one from caught up another. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Agradeço ao José Barreiro por ter aceitado o convite para conversar comigo. Só queria dizer mais umas coisas. Conta-me. Falaste das sugestões da semana e falas da Taylor Swift. Sim. E falas da Billie Eilish. Esqueci-me de alguém. Duas artistas femininas. Sim. Que adorarias ter no Primavera Sound. Gostava de ter no Primavera Sound e que movimentam o que movimentam hoje em dia, quer cada uma no seu estilo, mas artistas de reconhecido talento e mulheres, mais uma vez. Quando nós começámos em 2017 com os cartazes paritários, na altura que pouco se falava sobre isso, parecíamos assim, sei lá, o sermão de Santo António aos Peixes, não é? Sobre a paridade num cartaz, que já havia qualidade no mundo da música para fazer, claro, para acabar com a ditadura do homem no palco, não é? E passados 6, 7 anos, há tanto talento no feminino que
quem vende mais bilhetes no Primavera Sound do Porto são mulheres e não homens. Quem enche cidades e faz correr rios de dinheiro são mulheres e não homens. Este statement que nós quisemos fazer em 2017 acabou quase por ser adotado por toda uma indústria de festivais, que se hoje em dia tem o azar ou digamos o desplante de fazer um concerto, um festival 90% homens, 10% mulheres, chovem críticas de todos os quadrantes, porque só se dá a oportunidade aos homens e não às mulheres. Ou seja, o futuro veio provar que em 2017 tínhamos razão. E acho que isto é bom de assinalar, porque a paridade continua no Primavera Sound do Porto e cada vez com maior destaque. Muito obrigado, José Barreiro, por teres aceitado este convite para conversar comigo. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rivieira e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Como é hábito, encerramos com uma curta leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxeste? Olha, falámos dele na entrevista e está uma pessoa que eu admiro, que é um excerto de uma entrevista, uma das últimas, ou a última entrevista que o Steve deu ao El Mundo espanhol, depois de mais uma vez ter sido muito difícil de entrevistar, mas lá conseguiram ao fim de 3 meses, e ele saca esta resposta a uma das perguntas sobre falar sobre a música atual, e ele diz: do ponto de vista de quem aspira a ser artista ou músico, este momento é incrível. O paradigma digital tornou as ferramentas das artes visuais, da música e da escrita quase gratuitas. Pode-se fazer isso no telefone, enquanto se anda de autocarro. Há 1 milhão de histórias de pessoas que brincaram com essas ferramentas, criaram algo, uma pintura, um blog, uma fotografia, uma peça musical, descobriram que tinham um dom para isso e fizeram uma carreira. Se você tiver uma ideia agora mesmo, pode fazer algo imediatamente, publicá-la no YouTube ou nas redes sociais, e amanhã de manhã pessoas de todo o mundo poderão tê-la visto. Quanto ao dinheiro mudar de mãos, nada mudou em 100 anos. A indústria faz de tudo para não distribuir o dinheiro que ganha com as pessoas que criam arte. Foi assim com as grandes editoras e outras empresas do mundo do entretenimento, sempre se comportaram e é assim que sempre se comportarão. A diferença agora é que os músicos, especialmente, não precisam de permissão da indústria para ter uma carreira. Podes partilhar a tua música, ter a tua editora, postar coisas como quiseres nas redes sociais, no Bandcamp ou em outro qualquer sítio, e quando encontrares um público, podes ir até ele diretamente para vender os teus discos, t-shirts, bilhetes ou o que quer que seja. É absolutamente possível administrar o teu negócio inteiramente em casa, e quanto mais esforço estiveres disposto a investir, mais dinheiro poderás ganhar. Isto é uma merda que não consigo ver de outra forma senão como algo assombroso e genial. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.